Bom dia a todos então, que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Vai começar nosso primeiro horário aqui de atendimento com a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Se alguém quiser cantar a oração junto, fique à vontade aqui, tá bom? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Hoje o tema da palestra é desencarne dos animais. É um tema que a gente sabe que é bem delicado, mexe bastante, né, com as pessoas. Mas também é um tema consolador, que nos traz um alívio em saber que os nossos animaizinhos, eles morrem fisicamente, mas o seu espírito continua vivendo e quem sabe um dia eles possam retornar para o nosso convívio. Então vamos entender um pouquinho algumas coisinhas aqui que a doutrina espírita nos ensina, que ela nos traz como informações. Antes para a gente falar de desencarne, vamos entender o que é a morte, né? A morte do corpo físico. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 136, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, que então o abandona. Nós temos o nosso corpo físico e nós temos o nosso espírito ou a nossa alma, quando nós estamos aqui encarnados, quando nós estamos aqui vivendo na Terra. Quando o nosso corpo morre, o nosso corpo físico morre, a nossa alma retorna para o plano espiritual. Assim é a morte, é assim que nós deveríamos encarar a morte, de uma forma, entre aspas, simples, mas a gente sabe que para muitos de nós ainda é difícil entender, ainda é muito difícil de aceitar, né, a morte, seja de um ente querido, um familiar humano, e seja de um animalzinho também. Mas o nosso corpo morre e a nossa alma retorna para o plano espiritual. É isso que a doutrina espírita nos ensina. E o que acontece com os animais? Quando eles desencarnam, quando o corpinho deles morre e a sua alminha, né, o seu espírito, o que acontece com ele? Tem um livro muito interessante chamado Meu Amigo Morreu e Agora, que é de um médico veterinário espírita também, o Ricardo Capuano. Ele já fez até palestras online para a gente aqui no nosso centro. É um livro bem fininho, né, encontra-se na internet, tem até a versão online do livro. Recomendo, né, a leitura para quem quiser entender um pouco mais sobre o assunto. Então, o Ricardo nos diz o seguinte: os animais, assim como os humanos, nunca estão desamparados. Todos eles têm o auxílio de espíritos mais adiantados a tutelá-los no plano espiritual. E quando o animal fica doente, às vezes ele percebe o seu espírito protetor. Eles também têm o seu espírito protetor, como nós humanos. Algumas vezes são parentes nossos, ou parentes da família, né, que já desencarnaram e que depois ficarão com a tutela deles no mundo espiritual. Então, assim como nós humanos, os animaizinhos também recebem esse auxílio, esse amparo, né, dos amigos que já estão no plano espiritual. E algumas vezes esses espíritos que vêm auxiliá-los no momento do desencarne são espíritos familiares, alguém que conviveu com eles aqui ou que conviveu com a gente e que em muitas situações eles podem ampará-los no plano espiritual, ficar com eles ali durante o período em que eles estiverem no plano espiritual. Mas será que é assim que acontece mesmo? Existe algum relato nesse sentido? Nós temos uma história muito bacana do Chico Xavier, que é bem conhecida, né? Acredito que em algum momento todos já devem ter ouvido falar. O Chico, ele tinha um cãozinho chamado Lorde, era dele e do irmão dele, né, do José.
quando o irmão do Chico morreu, passou-se um tempinho, o Lorde também veio a desencarnar. E depois de um tempo, o José, que era o irmão do Chico, ele veio acompanhar o desencarne, né? A morte do Lorde. Veio auxiliar ele naquele momento. E ele, né, obviamente, por ter essa afinidade, por ter essa ligação com o Lorde, ele recebeu ele, levou ele para o plano espiritual. E depois de algum tempo, né, quando o José vinha visitar o Chico lá no centro espírita, né, auxiliar no trabalho no lado espiritual, ele vinha acompanhado do Lorde. Ou seja, o Lorde ficou com o José, sabe-se lá por quanto tempo, no plano espiritual, sendo auxiliado por ele, e vinha visitar o Chico em espírito lá no centro espírita dele. Aí todo mundo fala, mas o Chico, né, tem toda a grandiosidade dele, né, a gente está longe disso. De fato, estamos longe da grandiosidade do Chico. Mas é uma história bem bacana que o Chico conta, né, contava, né, para várias pessoas, em que o Lorde acompanhava o José em espírito no plano espiritual. Inclusive, essa história do Chico, ele relatou em uma carta em que ele enviou para o presidente da Federação Espírita Brasileira, lá na década de 50, contando essa história, né, de que o animalzinho dele vinha visitá-lo junto com o seu irmão em espírito. Então, essa história ela ficou documentada numa carta que o Chico mandou lá nos anos 50, 60, enfim, não me lembro agora. Ainda naquele livro que eu mencionei há pouco, né, Meu Amigo Morreu e Agora, esse é um pensamento bem interessante, né, para a gente refletir, para a gente pensar a respeito. O desejo do tutor de que o animal fique vivo, né, ou seja, fique aqui encarnado, cria vínculos fluídicos que dificultam o seu desencarne e o desprendimento do espírito desse animal. Por isso, muitas vezes, esse desencarne se dá na hora em que o tutor adormece ou quando não está presente, ou ainda quando ele faz uma oração para que o animal fique em paz. Essa situação ocorre muito com humanos também. Às vezes um ser humano que está num hospital, está doente, né? E é natural, né, pelo nosso apego, pelo nosso amor que nós temos pelas pessoas, a gente não quer que a pessoa vá, seja um humano, seja um animalzinho. Só que muitas vezes aquele humano ou aquele animalzinho, ele já precisa se desligar. Ele já cumpriu com o seu período aqui e ele precisa voltar ao plano espiritual. Só que pelo nosso apego, nós muitas vezes seguramos esse momento. Nós impedimos que ele vá no momento que ele precisa ir. E isso cria, né, de acordo aqui com o nosso amigo Ricardo Capuano, cria esses vínculos que dificultam o desencarne daquele animalzinho, né, pelo apego que todos nós ainda temos. Todos nós somos apegados, né, não tem como. Então, na medida do possível, que a gente tenha isso em mente, que a gente tenha esse pensamento em mente e saber que nós precisamos, em algum momento, criar esse desapego, para que o animalzinho possa ir, porque a gente sabe que ele vai voltar para a gente depois. Os animais sentem a nossa tristeza quando eles partem, né, quando eles retornam para o plano espiritual. O Marcel Benedetti, que foi um amigo querido, né, um companheiro querido de doutrina, inclusive foi o idealizador desse trabalho que nós fazemos aqui, né, no Centro Espírita. Ele foi médico veterinário, foi espírita também, e num livro chamado Animais, Tudo o que Você Precisa Saber, ele nos conta lá que os animais, mesmo estando desencarnados, sofrem a influência dos nossos lamentos, dos nossos pensamentos. E eles se ligam a nós pelo pensamento. Sabemos que é difícil, mas não podemos exagerar nessa ligação com eles para evitar prejuízos. A saudade, ela existe dos dois lados da vida. Tanto quem ficou aqui como quem partiu para o plano espiritual sente saudade, sente a falta, né, da convivência que a gente tinha. E os animais também sentem isso. Então, quando a gente insiste, né, em ficar naquela, puxa, por que você foi? Queria que você estivesse aqui, naquele lamento, né, muitas vezes difícil, doloroso, para nós e para eles também, a gente vai atrapalhá-los no plano espiritual sobre alguns aspectos. Porque eles vão ficar lá pensando na gente. Os nossos pensamentos, eles ultrapassam, né, os limites daquilo que a gente vê aqui na matéria. Quando a gente pensa em alguém, quando a gente faz uma oração para alguém, é uma energia que a gente está doando e essa energia chega até a pessoa. E quando a gente pensa, né, quando a gente cria esses laços de pensamento com os animaizinhos, isso também chega a eles. Isso também pode atrapalhá-los do outro lado. Então a gente precisa sempre exercitar esse desapego. É difícil, né? O Marcel mesmo diz aqui que é difícil, que é duro, mas a gente precisa em algum momento entender isso, para que a gente não atrapalhe os que estão do lado de lá
e para que a gente também não seja prejudicado aqui. Porque quando a gente vibra de uma forma não tão boa, a gente acaba atraindo para perto da gente energias que não são boas também. Então a gente precisa ter essa calma e essa tranquilidade, principalmente nesse momento, né, do desencarne dos nossos animaizinhos. E aí, a pergunta que todo mundo se faz, eles podem voltar a conviver com a gente? Podemos ter essa convivência novamente? Vamos lá, de novo, uma historinha do Chico, que também é bem conhecida, e que o Marcel retratou aqui no livro dele. O Chico tinha na casa dele cerca de 100 animais, mas havia um preferido, como todos nós temos, né? Quem tem mais de um animalzinho em casa sempre tem um preferido, e o preferido do Chico chamava-se Dom Pedrito. Certo dia, o animalzinho desencarnou, né? O Dom Pedrito desencarnou, e o Chico ficou muito abatido chegou a ficar acamado por algumas semanas. Então, veja, se até o Chico, que tinha uma grandiosidade espiritual, também sentiu a perda de um animalzinho, imagine nós, né, que temos uma grandiosidade espiritual muito menor que o Chico. Então ele também sentiu a perda do seu animalzinho. Depois de algum tempo, o Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico, manifesta-se para ele e avisa que um cão que estava seguindo o Chico pela rua, ele explicou que aquele era o Dom Pedrito, que estava voltando para o Chico. E era a 5ª vez que o Dom Pedrito voltava para o Chico. Aquele espírito, aquele princípio inteligente do Dom Pedrito, estava voltando para o Chico pela 5ª vez. Claro, o Chico teve a possibilidade, né, de saber isso. Nós, muitas vezes, não temos essa possibilidade. Né? Mais uma dica que eu dou para todo mundo, e isso falo por experiência própria. Se por algum motivo vocês quiserem tentar descobrir se um animalzinho que está com vocês é alguém que já esteve antes, olhe no fundo dos olhos do seu animalzinho. Ah, mas às vezes ele não é parecido com o outro, às vezes fisicamente é diferente. A gente sabe que isso é possível. Às vezes um que a gente era, digamos, macho numa encarnação pode vir como fêmea, ou vice-versa. Mas às vezes pelo olhar de um animalzinho a gente consegue identificar se é aquele que esteve com a gente e está de volta agora. Mas ainda que a gente não consiga descobrir isso, ainda que a gente olhe e não consiga identificar, não vamos nos preocupar tanto com isso. Porque se a gente hoje está com outro animalzinho, significa que a gente ama os animais. E ainda que não seja algum que já conviveu com a gente, esse que está com a gente hoje precisa dos mesmos carinhos, do mesmo afeto que aquele que já conviveu com a gente. Às vezes é um outro animalzinho que está ali precisando do mesmo afeto, do mesmo carinho e de uma nova experiência evolutiva. Isso que é o mais importante da gente entender. Mas é claro, não tem como. A gente fica, às vezes, com esses pensamentos. Ah, será que é aquele que já esteve comigo? Será que ele vai voltar? Né? Como eu falei, nem sempre a gente consegue saber. Mas às vezes pelo olhar, pelo comportamento do animalzinho no dia a dia, às vezes a gente consegue identificar alguma coisa, uma possibilidade de ser algum que já esteve com a gente. E vamos tomar muito cuidado também, a gente sabe que tem muitas pessoas, às vezes, que na ânsia de querer ajudar e às vezes, né, com interesses às vezes não tão nobres, às vezes chegam pra gente e falam, olha, esse animalzinho que está com você é um que já esteve antes. Né? Às vezes uma pessoa que se diz ter mediunidade ou diz ter algum tipo de visão, às vezes chegam do nada, entre aspas, pra gente e querem falar esse tipo de coisa. Então vamos tomar cuidado com esse tipo, com essas pessoas. Às vezes a gente não sabe se realmente elas têm essa visão, se elas realmente estão vendo isso, ou se estão às vezes falando só para nos agradar. Que também tem muito isso, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Saber discernir aquilo que as pessoas falam para a gente. Marcel Benedetti também nos fala, tenhamos em mente que eles voltam para a gente quando tiverem que voltar. Pode ser um tempo curto, pode ser um tempo mais longo, a gente sabe que o período em que eles ficam no plano espiritual é menor que o nosso, humano, até porque a vidinha deles proporcionalmente é menor que a nossa. Enquanto um ser humano vive, sei lá, 70, 80 anos, um animalzinho, sei lá, não passa de 20, né? Esses dias na internet a gente viu lá o cachorro mais velho do mundo, com 31 anos, é algo raríssimo, né? Infelizmente é algo raríssimo. Mas que seja, uma média de 20 anos um animalzinho. Então, numa mesma encarnação nossa, a gente pode ter a possibilidade deles virem 2, 3, 4 vezes, como aconteceu com o Chico. Mas o tempo que vai demorar para eles voltarem, a gente não tem como saber. Eles podem ficar um tempo no plano espiritual, né, como no caso do Chico, né, que ficou lá com o irmão dele. Podem voltar, entre aspas, quase que imediatamente, como a gente encontra lá nas obras espíritas.
Então, não vamos nos apegar tanto com isso. Se eles tiverem que voltar, eles vão voltar, e se a gente tiver que saber, a gente vai saber de algum jeito, né? Isso é mais importante. O Espiritismo consola e alivia o sofrimento de todos nós. Vamos pensar dessa forma aqui, como o nosso amigo Ricardo colocou no livro dele. É como se o nosso animalzinho, velhinho, doente, com dores, pudesse fazer uma viagem de alguns meses para um lugar longe, onde você não vai poder ter contato com ele, mas que você tenha certeza que ele vai estar sempre acompanhado por um bom amigo, que será responsável por seu animalzinho nessa viagem, cuidando dele, protegendo, ajudando, não deixando que ele sinta frio, fome ou medo. Nesse local, irão curá-lo de todas as suas doenças e dores. Receberá um novo corpo, jovem, saudável, para voltar e te reencontrar. Quando ele voltar da viagem, vocês terão uma nova vida inteirinha para usufruírem juntos. Você vai poder reviver a sensação de quando ele era filhote, ajudá-lo em seus primeiros passos, usufruir dos seus carinhos e de tudo que uma vida inteira pode oferecer. Basta ter a paciência e aguentar a saudade por alguns meses. É dessa forma que a gente deveria encarar a morte, como uma viagem. Que temporariamente a gente fica sem se falar, né, com a pessoa, com o animalzinho que vai viajar, mas que a gente sabe que ele estará sendo bem cuidado nessa viagem, terão pessoas ali que irão ajudá-lo, irão ampará-lo nessa viagem. É que, infelizmente, nós ainda somos muito apegados com pessoas, com animaizinhos, com objetos materiais, né? A gente precisa tentar se livrar disso. Mas saber que um dia todos nós iremos partir, eles irão partir, nossos familiares irão partir, quem vai primeiro, né? A gente nunca sabe, mas a gente precisa ter esse conforto no nosso coração, saber que um dia nós vamos nos encontrar com eles. Se um cão fosse o nosso professor, nós aprenderíamos com eles algumas coisas muito importantes e que a gente se esquece no dia a dia. Quando seus entes queridos chegarem em casa, sempre corra para cumprimentá-los. A gente faz isso com um animalzinho, né? Com outro ser humano, nem sempre, né? E toda vez que a gente chega em casa, quem tem animalzinho, a gente sabe que eles vêm correndo para nos encontrar, né? Porque sentiram a nossa falta, né? Durante o período que a gente estava longe. Nunca deixe de passar uma oportunidade de ir passear. A gente deixa passar esses momentos e esquece disso, né? Tire cochilos. Alongue-se antes de levantar. Tem muitos animais que a primeira coisa que eles fazem é, né, se espreguiçar. E a gente não faz isso. A gente já está naquele automático, né? Levanta correndo, já quer fazer as coisas correndo, se esquece de fazer uma prece muitas vezes, né? Corra, salte, brinque diariamente. Melhore a sua atenção e deixe as pessoas te tocarem. Durante a pandemia a gente ficou tanto tempo, né, sem poder ver as pessoas, sem poder ter contato com as pessoas. Agora que a gente está numa situação mais tranquila, né, vamos aproveitar esses momentos, né, aproveitar quando a gente está presencialmente com as pessoas. Em dias quentes, deite-se de costas sobre a grama, né, o animal adora fazer isso, né, a gente perde esse contato com a natureza, né, a gente vive, né, em quintais com cimento, a gente não vai passear em algum lugar que tem a natureza, né, quando a gente puder, que a gente possa fazer isso. Em um clima muito quente, beba muita água, deite-se na sombra de uma árvore frondosa, delicie-se com a simples alegria de uma longa caminhada, seja fiel. Se o que você quer está enterrado, entre aspas, cavoque até encontrar. Os animais adoram fazer isso, te acha graça, né? Mas é uma lição que eles nos ensinam, né? E nunca vamos nos esquecer que quando alguém tiver um mau dia, fique em silêncio, sente-se próximo, e suavemente faça o que sentir que está aí. Eis o segredo da felicidade que os cães nos ensinam todos os dias. Essa cachorrinha aqui é uma que esteve comigo, vai fazer 1 ano que ela partiu. Para quem já acompanha nossas palestras online, ela sempre estava comigo ali nos momentos da palestra online. Sempre ela dava um jeitinho de aparecer bem no final, assim. Ela subia lá no ambiente onde me encontrava, né, ficava assim com o focinho, eu ficava sentado, né, ela ficava com o focinho no meu braço e ela aparecia, me lambia, enfim, várias vezes ela apareceu. E é uma singela homenagem que eu dediquei a ela aqui, vai fazer 1 ano agora que ela partiu. Tenho outros animais, mas essa daí ficava ali comigo, né, junto com nas lives, era bem interessante. Então, passava para dar boa noite.
Sempre passava para dar boa noite. Pra gente encerrar, uma historinha aqui. Então, uma historinha aqui pra gente ir embora com o coraçãozinho mais quentinho. Conto que minutos antes de partir, um homem que estava acamado teve uma melhora espantosa. Chorava e sorria num misto de alegria e emoção. A enfermeira ficou perplexa com a cena e ficou ali parada, sem saber o que fazer, pois parecia que aquele homem nunca havia ficado em estado vegetativo. Naquele instante, uma atmosfera de paz e amor invadiu aquele quarto. A enfermeira então saiu correndo para chamar o médico, mas antes disso, jura que ouviu latidos que o homem acamado dizer com certa dificuldade: "Você veio me buscar, amigão. Vamos para casa." Ao retornar com o médico, aquele homem já havia desencarnado e haviam estranhas marcas de patinhas sobre o lençol. Muitas vezes eles vêm nos buscar também, acompanhados, obviamente, de outro ser humano, de outro espírito humano, né, que os animais não ficam sozinhos, vagando no plano espiritual, mas vem bem de encontro com aquela história do Chico, né, que o irmão dele vinha junto com o irmão, o cachorrinho vinha junto com o irmão do Chico até o centro espírita, né, acompanhar os trabalhos. Então isso é perfeitamente possível de acontecer com todos nós, no momento do nosso desencarne, por exemplo. Então essas são as lições para a manhã de hoje, que a gente reflita sobre tudo isso, que a gente, na medida do possível, coloque em prática o desprendimento, né? Saber que em algum momento nós precisaremos nos separar dos nossos irmãozinhos, seja porque eles vão na nossa frente ou porque a gente vai na frente deles, mas que seja um momento mais suave possível, mais tranquilo possível, para que tanto quem ficar quanto quem for tenha paz e tenha tranquilidade. A paz e a tranquilidade necessárias para todos nós, para as nossas evoluções, para a nossa e para os nossos irmãos e irmãs. Então, que a gente tenha uma ótima manhã e que volte para os nossos lares hoje, levando a paz e o amor de Jesus em nossos corações.